Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conheces meus pensamentos. Quer deitado, quer andando, sabes todos os meus passos, e antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui reunidos para mais um encontro em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Aquela pausadinha rápida, caso vocês não tenham pegado as Bíblias. Vamos lá, peguem, já se preparem para ler junto comigo, para que possamos ter mais uma noite de muito aprendizado, de muita fé e de contato com Deus. Amém? Assim que vocês já tiverem pegado as Bíblias, penso eu, pausaram o vídeo, vamos dar sequência. Primeiramente com nossa oração, como de praxe, façam sempre com muita fé. Se tiverem alguma intenção, esse é o momento de colocar nessa oração e que elas cheguem até Deus e que todos vocês tenham tido uma semana maravilhosa, duas na verdade, né? Porque na semana passada a gente não teve encontro porque foi feriado da nossa padroeira do Brasil, que por consequência também a nossa igreja é em homenagem a ela, Nossa Senhora Aparecida, e também a gente é de Santa Edviges, mas vou fazer esse adendo por enquanto somente a Nossa Senhora Aparecida, que foi o dia dela, padroeira do Brasil. Não é feriado de Dia das Crianças, igual muita gente fala, né? Mas enfim, vamos fazer nossa oração em homenagem a Deus por este dia maravilhoso, por ter nos dado uma mãe amorosa que intercede por nós junto a Ele. Amém? Então vamos todos juntos com fé, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estaremos todos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pessoal, o encontro de hoje ele vai ser sobre as bem-aventuranças, também conhecido como o Sermão da Montanha, onde a gente encontra na Bíblia. A gente encontra ele em Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12, tá? Vamos juntos, com fé? Jesus viu as multidões, subiu a montanha e sentou-se. Os discípulos se aproximaram e Jesus começou a ensiná-los. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados.
Felizes os que são misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Felizes vocês, se forem insultados e perseguidos, e se disserem todo tipo de calúnia contra vocês, por causa de mim. Fiquem alegres e contentes, porque será grande para vocês a recompensa no céu. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. É uma passagem relativamente curta, de 12 versículos somente, né? Mas ela tem um significado muito, muito grande. E como eu sempre falo, Jesus, ele, da forma que nos ensina, é sempre muito atual. A gente começa a observar aqui parte a parte. É importante que a gente sempre faça esse estudo, essa leitura orante, né, esse estudo bíblico, para que a gente possa absorver da melhor forma o que Jesus quis nos dizer ao longo do tempo que ele passou entre nós. E foi um tempo muito curto, né? Hoje eu tenho 33 anos, com a minha idade Jesus estava sendo crucificado. E eu percebo que é um tempo muito curto. Eu vivi 33 anos e posso dizer que é um tempo muito curto. Então, vamos lá. Gente, Jesus nos ensina, acima de tudo, nessa passagem, se você parar para pensar bem, a não se prender tanto ao reino da terra. Porque isso aqui é passageiro, isso aqui é efêmero, isso aqui é algo que não vai ser o perpétuo na nossa vida, não é o que vai ter todo o impacto, não é o que a gente deve buscar. Não, a gente não deve buscar ser grande aqui, ser a melhor pessoa do mundo tão somente aqui para a terra. A gente não deve se fincar tão somente aqui, porque o reino dos céus vem depois. E lá a gente vai encontrar tudo o que a gente procura. Em Deus a gente vai encontrar tudo o que a gente procura. Mas também ele nos ensina que sim, já podemos começar a encontrar aqui na Terra muitas coisas do reino de Deus. E isso é o mais bacana, né? Essa parte ela tá bem clara para mim, pelo menos, quando Jesus diz aqui, ó, felizes os mansos, porque possuirão a terra. Então, percebam só, a gente pode, seguindo a Deus, já encontrar um pouco desse reino aqui na Terra, mas também além da vida, né? E ele nos ensina de várias e diversas formas a aprender como lidar. Porque muitas vezes a gente pensa, poxa, mas isso aqui é injusto, isso aqui não é certo, isso aqui não é bom, né? E a gente costuma muito se questionar, poxa, mas se Deus é bom, por que Deus permite tal e tal coisa? Por que Deus permite, por exemplo, que haja a violência? Por que Deus permite que haja fome? Por que Deus permite tantas e tantas coisas, de certa forma, que a gente entende como ruins? Porque de fato são, né? Não deve ser fácil você passar fome, não deve ser fácil você viver uma vida de privações e tudo mais, mas Jesus é muito claro para nós, deixando isso muito explícito, que a gente vai encontrar todas as soluções para esses sofrimentos, para essas agruras que a gente passa aqui na Terra, em Deus, né? Seja a gente injustiçado, seja a gente bondoso demais, porque às vezes a gente pensa também, né, quando ele fala aqui que os misericordiosos encontrarão misericórdia, às vezes a gente pensa, poxa, eu sou bonzinho demais e nada dá certo para mim, as pessoas não valorizam isso não me traz nada. E, em verdade, você vai encontrar a misericórdia de Deus, né? Aqui está uma parte bacana que Deus fala de pobres em espírito. Não é que a gente tem que ter uma fé pobre, não. Quando ele fala uma pobreza em espírito, é aquela pessoa humilde, é aquela pessoa que não tem um espírito ganancioso, é uma pessoa que tem um espírito simples, né? Um espírito que não precisa de muitas coisas para ser feliz. E ele já abre com isso, inclusive, né? Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso é de uma grandeza tamanha que ele quer nos deixar bem, bem claro, logo de cara, na primeira parte, logo, na primeira frase, ele já começa com isso, que a gente não precisa de muito aqui para alcançar o reino de Deus. O reino de Deus é algo simples. A gente não precisa dessa ostentação espiritual, né? A gente não precisa de todas essas
coisas que a gente acha que precisa de bens materiais, de fama, sabe, de sucesso. Eu sempre falo para vocês, muito cuidado também para, em contrapartida, vocês não buscarem, e também isso não é algo ruim, que você busque ser uma pessoa melhor, que você busque, claro, ter um reconhecimento profissional, não, de forma alguma, você pode sim buscar isso, mas você tem que se lembrar, acima de tudo, que antes de todas essas coisas, e também acima de todas essas coisas, está Deus. Deus vale muito mais do que tudo isso. E que se um dia você venha a perder tudo isso que você conquistou, ainda assim você nunca vai perder Deus. Deus vai estar sempre ali para você. Isso é o mais importante. Então, a gente deve sim ter essa preocupação, mas não se firmar só nisso, não preocupar só com isso, né? Ao ponto de que você, eu não tive sucesso hoje, meu Deus, minha vida tá ruim, minha vida nada dá certo, meu Deus, já era, acabou minha vida, meu Deus, me ajuda, meu Deus, me dá um rumo. Gente, Deus está ali. Vê que mesmo no momento de angústia você está, meu Deus, meu Deus, meu Deus, porque você sabe que Ele está com você. Você sabe que pode contar com Ele. Você recorre a Ele porque você sabe que Ele está do seu lado, você sabe que Ele te ama, você sabe que Ele é um Pai que vai te amparar, né? E as coisas, elas caminham no tempo de Deus, acima de tudo. E a gente tem que entender isso. A gente tem que saber que tudo é no tempo de Deus. E que às vezes a gente não alcançou alguma coisa ou não chegou a um certo ponto em nossa vida porque aquilo não é a vontade de Deus para agora ou não é da vontade de Deus. Às vezes a gente acha que Deus quer algo pra gente que Deus não quer. E por mais que a gente queira isso ou acha que nós queiramos isso, no fundo Deus sabe o que é melhor para nós e um outro ponto da sua vida, mais adiante, você pode perceber que aquilo que antes era essencial para você hoje não é mais. E isso é muito importante que vocês tenham em mente. Ao mesmo passo de que algo que você faz hoje e que te cativa hoje, pode ser que amanhã também não te cative mais, né? Agora, uma coisa que sempre é na sua vida eterna e sempre será é a presença de Deus e o amor por Ele. Você, independente do que esteja fazendo, independente de como esteja vivendo, você pode sim amar a Deus e ter fé. Porque essa pobreza espiritual remete a isso, né? O pobre em espírito. É nesse sentido de que você pode, independente da sua situação financeira, econômica, social, intelectual, ter fé em Deus. Ter fé em Deus e se consolar nisso, se amparar nisso. E que o reino de Deus está para essas pessoas que colocam Deus acima de tudo na vida deles, acima de tudo. Deus tem que vir primeiro. Deus nos ama e devemos, portanto, amar a Deus. Tá? Então, sempre muito cuidado na vida de vocês. Vocês são jovens ainda, acredito que ninguém trabalha, né? Se alguns trabalham, é uma minoria muito grande na turma de vocês, mas se um dia, quando começarem a trabalhar, quando começarem a ter as obrigações de vocês, ter a família de vocês, que vocês sempre consigam ter esse momento diário com Deus, esse momento semanal com Deus, e sempre coloquem Deus acima de tudo. Agradeçam, peçam, porque a gente tem esse receio, eu não peço nada para Deus, porque eu só tenho que agradecer. É muito bom a gente agradecer a Deus, é muito bom, mas não tenham vergonha de pedir a Deus, não tenham vergonha. Ele como pai, como acho que eu já falei para vocês isso, ele gosta, inclusive, que a gente precise dele. Ele se coloca nessa situação porque ele sabe que a gente é filho e que a gente precisa dele. Nem que seja uma coisa pequena. Meu Deus, me dê forças para continuar. Meu Deus, muito obrigado por hoje, mas hoje não foi um dia muito legal e me dá forças para amanhã ser um dia melhor, sabe? Me dá força, se tá tudo ótimo, me dá forças para que fique ainda melhor, ou para que eu torne as coisas ainda melhor, para que eu consiga manter uma vida boa, para que eu consiga buscar o meu melhor. A gente sempre tem que ter essa certeza em Deus. E outro ponto que eu acho muito, muito bonito é bem aqui no versículo 9, quando ele fala: felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Gente, o que é paz para vocês? Esse Sermão da Montanha, já vou adiantar um pouco da tarefa de casa de hoje, ele é muito bonito e ele é muito simbólico para cada um. Então, alguns pontos específicos me tocam muito. E hoje eu vou querer, inclusive, na tarefa de casa, mais à frente eu vou pedir, que vocês façam essa análise também. Eu quero que vocês comecem a caminhar com as pernas de vocês, que vocês comecem a perceber Deus na vida de vocês. E nesse sermão aqui, bem dizendo, começa do versículo 3, né?
Então seria do versículo 3 até o 11. Qual dessas orientações, qual dessas bem-aventuranças se aplica melhor hoje na sua vida? Qual você enxerga como que te toca mais, que te faz pensar mais como as coisas são, como o mundo é, né? Porque a gente não tem que olhar só para a gente, mas a gente tem que olhar para o mundo como um todo, porque a gente está inserido nessa realidade e hoje mais do que nunca, num mundo globalizado, as ações de uma pessoa geram muito mais impacto em uma gama muito maior de pessoas do que há anos atrás, né? Então, vamos colocar um exemplo agora bem atual, né? Uma epidemia que começou lá na China acabou tomando conta do mundo. Então, assim, é algo muito alarmante como o mundo é hoje. Então, tanto as ações boas quanto ruins, elas podem gerar consequências maiores do que nós imaginamos. Então, a gente sempre tem que ter essa leitura crítica, essa observação, de perceber em que ponto o que a gente lê, o que a gente aprende de Jesus, nos ensina a como enxergar o mundo e como enxergar a nós mesmos. Tá legal? Mas retomando, felizes os que cultivam a paz, porque serão chamados de filhos de Deus. Gente, já parou para pensar como o mundo, apesar de estar vivendo uma era de paz, né? A gente tem muito tempo que, graças a Deus, não existem guerras mais, né? Existem conflitos isolados aqui e acolá, mas em termos de guerra, de coisas assim, né? A gente está vivendo um momento de paz. Evidentemente, existe ainda a violência em razão de furtos, roubos e coisas assim, mas aquela violência que a gente percebia no início do século XX ali, graças a Deus isso vem cada vez mais tendendo a se diminuir. Mas ainda assim, a gente percebe que os conflitos mudaram, né? E que ainda assim a gente cumpre um papel de filho de Deus de levar a paz. Porque paz para mim é sinônimo de amor. É um sinônimo de amor porque se você ama a pessoa, se você ama o seu próximo, se você ama o seu irmão, você não o ofende, você não o magoa. Então, querendo ou não, você vai viver uma situação pacífica com ele, né? Isso é uma interpretação minha, tá? Então, o que eu penso? Quando a gente leva o amor de Deus, quando a gente leva a mensagem de Cristo, quando a gente propaga esse amor, a gente propaga a paz. E só assim a gente pode ser considerado, chamado de filho de Deus. Porque o nosso Deus é um Deus de amor. É um Deus de amor. É um Deus de paz. É um Deus que ele prega a bondade, ele prega a aceitação, ele prega a acolhida. Então, tenham sempre isso em mente. E, gente, é muito bonito o Sermão da Montanha, muito bonito mesmo. Porque ao mesmo tempo que ele nos ensina, ele nos conforta, né? Ele fala bem aqui também, ó. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Gente, em alguns aspectos, quando a gente fala justiça aqui, a gente tem que pensar que a época de Jesus, o mundo ele vivia sob o jugo do Império Romano, na grande parte do mundo, o mundo ocidental pelo menos ali, ele era praticamente todo tomado pelo Império Romano. Então, o que acontece? Muitas das vezes, os imperadores eles não eram justos, eles não levavam a justiça, de certa forma, como é hoje, que digamos é uma justiça um pouco mais equilibrada, né? Era justiça para os romanos. Se você não fosse romano, você seria um povo conquistado, e se você fosse um povo conquistado, você estaria sob o jugo da vontade dos romanos. Então era uma justiça, né? Perdão pela redundância, mas injusta. Então, assim, quando ele fala aqui de justiça, vocês têm que ampliar mais a visão de vocês, tá? E a gente não está falando aqui somente de legislação, a gente não está falando aqui somente de judiciário, a gente está falando sobre os julgamentos em geral, como nós julgamos as pessoas, como o mundo julga as pessoas, porque a gente muitas vezes é perseguido, é julgado por não seguir um padrão, por não ser alguma coisa conforme o mundo taxa de bonito, como o mundo taxa de que está na moda, como o mundo diz que a gente deve ser, né? E ainda assim não é problema, porque para Deus a gente está certo. Se a gente está certo com Deus, pouco importa se o mundo nos julgue errados. E ele ainda repete aqui mais na frente algo que corrobora com tudo isso.
Fiquem alegres e contentes, porque será grande para vocês a recompensa no céu. Em razão de quê? Em razão de você ser insultado ou perseguido por causa de Jesus, por causa de mim, ele diz. Então, não tenham vergonha, não tenham medo, não tenham receio de expor a fé de vocês, de defender a fé de vocês. Porque se naquela época já foram julgados, hoje também ainda vão ser, e isso não é problema, e naquela época era muito pior. Né? Quantos e quantos católicos e cristãos não foram jogados para leões, não foram mortos, não foram crucificados? A gente sabe a história. E ainda assim, eles, mártires, sabiam que morreriam, defenderam a fé até seu último instante de vida, porque saberiam que estariam com Deus. Saberiam que estariam com Deus. Hoje a gente pode até não ser morto mais, ainda bem, mas ainda assim existe um massacre social muito grande. Quando você diz que é católico, quando você expõe sua fé, quando você expõe seu argumento, né? E vocês têm que ter isso em mente, que vocês têm que sim assumir esse papel como católicos, como defensores da fé que vocês professam, ainda mais que vocês agora estão a caminho de receber o crisma, que eu já disse algumas vezes, é um sacramento em que vocês se afirmarão como católicos. Não é o Vitor, não é o pai de vocês, não é a mãe de vocês, não é o avô, não é a avó, não é nem o padrinho, tá? Vão ser vocês com sua própria vontade, com seu próprio espírito, com sua própria boca, com seu próprio coração, que irá se comprometer diante da igreja do bispo ali no momento e diante de Deus, né? Quando vocês eram crianças, vocês tiveram um padrinho, à época do batismo, que fez isso por vocês, que jurou por vocês, que prometeu por vocês. Hoje não mais. Hoje é vocês com as próprias pernas de vocês. Por isso que é muito importante, às vezes eu sou um pouco rigoroso em razão de cobranças e coisas assim, porque vocês precisam ter essa maturidade. Vocês precisam encarar isso com muita seriedade. Porque não é uma festa, apesar de ser uma alegria imensa conviver com Deus e poder usufruir, desfrutar do amor de Deus, mas ainda assim é uma responsabilidade. Tal qual um relacionamento. Se você vive um relacionamento, você vai ter momentos ótimos com a pessoa que você ama, você vai ter muitas coisas boas, mas você também vai ter responsabilidades com essa pessoa. Você vai ter que ajudá-la em momentos de dificuldade, você vai amparar a ela, você vai se preocupar, você vai querer ajudar ela a crescer na vida. Então são responsabilidades inerentes a esse amor, né, a essa união. E tal qual é na vida de fé. Do mesmo jeito que é gostoso demais viver um amor de Deus, ele traz responsabilidades e também traz cobranças e também traz críticas da sociedade. Ainda mais hoje, tá? Então tenham sempre isso em mente, a importância de vocês viverem essa vida de fé, mas a importância de vocês não se envergonharem diante de Deus, de vocês não, por conta de medo de alguma crítica, deixar de seguir a igreja ou alguma coisa que a igreja prega, simplesmente para agradar uma pressãozinha social, para agradar o que o mundo taxa de justo. Lembrem, os romanos achavam que as leis deles eram justas, e ainda assim colocavam sob julgo vários e vários povos, mas era por conta de uma força militar. Se você não fizesse, você morria. Hoje você faz por conta de uma cobrança, de uma militância, né? Então há um grupo de pessoas ou pessoas de uma ideologia específica que, por não gostar da Igreja Católica, atacam as nossas crenças, atacam a nossa fé sem pouco saber da nossa religião, sem pouco saber do que a gente realmente quer dizer. E aí vocês, para tentar agradar esse grupo, enfim, deixam de seguir a igreja, deixam de manifestar o que vocês entendem como certo e como o que Deus queria que fizéssemos, e acabam se submetendo a essa justiça malfadada aí, tá bom? Outro ponto bacana, que eu gosto, acho que eu até falei rapidinho dele, sobre a questão da misericórdia, né? Que eu já falei que é bom vocês terem esse carinho, essa preocupação, e vamos além, tá? Do mesmo jeito que eu falei agora há pouco, a gente também tem que ter misericórdia com essas pessoas que nos atacam. A gente tem que rezar por eles, a gente tem que pedir a Deus que toque o coração deles. E quando a gente for atacado, aí a gente responde como Jesus nos ensinou, com a paz.
com a paz. Mostra para eles que você tem amor de Deus na sua vida e mostra como esse amor é bom. Não combata o ódio com o ódio, porque você vai ficar num conflito eterno ali com essa pessoa e não vai levar a lugar nenhum. Combata o ódio com amor. Quando ele te atacar, mostra para ele o que Deus faz de bom, mostra para ele o que Deus ensina de bom. Seja uma pessoa que semeia o bem, que semeia a paz, que semeia o amor, que aí você vai ver que essa pessoa até não vai saber nem como te atacar. Vai falar, poxa, mas ele é tão legal. Às vezes eu tinha uma ideia errada do catolicismo. Às vezes eu achava que o catolicismo era uma coisa, mas ele está me mostrando que não é. Ele está me mostrando que é totalmente diferente. E às vezes é isso que falta no mundo. A gente acha que religião tem que pregar o medo, né? Que você siga a Deus sob pena de ir para o inferno. E, gente, o inferno é algo tão insignificante na Bíblia, tal qual também é o inimigo, que raríssimas são as menções. Raríssimas. E o amor de Deus é algo tão relevante, tão mais importante, que é sobre o que se destaca. É sobre o que se destaca. É sobre o que se fala. A gente tem que ficar preocupado. Ah, se eu não fizer tal coisa, eu vou pro inferno, não sei o que, não sei o que. Gente, se você ama a Deus, se você sabe os benefícios do amor de Deus, você vai agir com esse amor, porque só vai preocupar isso no seu coração. Só isso vai tocar no seu coração. Você vai chegar numa pessoa, ela vai te falar, ah, mas a igreja católica é isso, isso e aquilo. Aí você fala, beleza, mas você sabia que a minha igreja lá tem uma pastoral que leva sopa para as pessoas que não têm o que comer? Você sabia que a minha igreja ajuda, tem um grupo de jovens que promove várias ações, que ajudam outros jovens com programas, com coisas bacanas, para que dê um norte? Você sabia que a minha igreja acolhe moradores de rua, leva eles para albergue, trata, sabe? Isso as pessoas não falam, isso as pessoas não querem saber. Mas, quando você fala, eles ficam pensando, poxa, peraí, então não é por aí. Então não é por aí. Eu sempre falo para vocês, a gente não veio aqui para julgar. A gente não veio aqui para isso. A gente veio aqui para levar o amor de Deus às pessoas. Jesus não veio aqui para julgar, gente. Para começar, Jesus não veio aqui para julgar. Jesus veio e foi julgado pelas leis dos homens. Jesus veio e foi julgado. Ele, como Deus, poderia julgar mais do que qualquer um. E ainda assim ele veio e se submeteu à justiça humana. E nesse pouco tempo, sabendo que seria julgado, ainda assim se preocupou em propagar tão somente o amor. Tão somente o amor. Curou a quem tinha que ser curado, professou a quem tinha que professar o amor, livrou pessoas da morte, como o caso do apedrejamento, ensinou a gente a não julgar, a gente aceitar as pessoas. Isso é o mais importante. Então, é uma leitura muito curta, e eu peço que vocês façam e refaçam e analisem, tá? Analisem com muito carinho. É um texto muito rico. É um texto muito rico. Jesus ele foi muito, muito amplo nesse texto e sempre muito atual, como eu sempre falo. Então, pessoal, eu peço que vocês hoje, como tarefa de casa, eu já tinha falado um pouco, né? Mas agora eu vou passar bem certinho para vocês. Eu quero que vocês me respondam 2 perguntas, como sempre. Praticamente todos os encontros são 2 perguntas, hoje não vai ser diferente. A primeira pergunta é: como as bem-aventuranças interferem no meu modo de assumir minha vida com Deus, ver e transformar o mundo? E a outra pergunta é: qual a bem-aventurança que mais me cativa e por quê? Eu quero que vocês me expliquem muito bem isso aqui. Eu quero que vocês tenham essa percepção. Se vocês quiserem, conversem com os pais, os responsáveis de vocês, debatam, né? Levem o texto, façam uma leitura orante em família, que é muito bacana, tá? E conversem com eles numa boa, tira um momentinho para falar com o pai, com a mãe, com o responsável de vocês. E discutam. É isso que Deus queria. Reparem que Deus reuniu com os apóstolos. Deus, em momento algum, ele não pregava para 1, 2 pessoas, não. Ele gostava de discutir com multidões, pregar para multidões.
Então, discutam, conversem, se reúnam com os familiares de vocês, com amigos, conversem com outros colegas da turma, se alguém já conheceu uns aos outros, e cheguem a essas conclusões. Amém? Vamos fazer nossas orações finais, agradecendo pelo encontro de hoje, e que Deus toque no coração de cada um de vocês para uma ótima semana que segue a partir de hoje. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Vão em paz e que Deus os acompanhe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.